Carta de Judas, versículo 12, 13, 16 e 19. Carta de Judas, versículo 12, 13, depois vai para o 16 e 19. O tema é uma mini biografia dos falsos mestres que Judas vai descrever aqui. Diz assim, versículo 12: estes são manchas, em outras versões diz rochas submersas, em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Versículo 13: ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Aí versículo 16 diz assim: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, ou descontentes, em outras versões, andando segundo as suas concupiscências ou paixões, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando ou adulando as pessoas por causa do interesse. E versículo 19: estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Não sei se vocês lembram, na última mensagem, no versículo 11, que antecede o 12 e o 13, é óbvio, aprendemos a não errar com Caim, nem com Balaão e Coré. Os três nos ensinam a como não errar. É bom ter alguns modelos para seguir, não só modelos positivos, mas modelos negativos também. Se olhar para o sujeito da Bíblia, como o próprio Judas cita Caim, Balaão e Coré, e ver naquilo que eles erraram e não seguir por esse caminho. Aqui no versículo 12, 13, 16 e 19, nós vamos aprender com Judas a reconhecer os falsos mestres. Aqui encontramos o que? Uma mini biografia desses indivíduos. Eram indivíduos sem caráter, eram indivíduos impostores e não pastores, mas se passavam como pastores na época, Eles eram apóstatas e não apóstolos de Cristo Jesus. Então vamos ver o que Judas diz sobre os falsos profetas da época dele. E ao analisarmos essa mini biografia, isso nos serve de alerta para os dias de hoje, tá? Porque o que aconteceu no passado acontece hoje. No passado tinha falsos mestres e hoje também o que mais se tem por aí são falsos mestres. Então, primeiro, Judas vai dizer que eles são o quê? Rochas submersas nas festas de amor. Aí no versículo 12, parte A. Esses homens, diz mais uma vez Judas, são como rochas submersas ou manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Então, queridos, a festa do amor, ou de amor a qual Judas aqui se refere, a qual ele cita, era uma refeição comunitária da época, feita pelos cristãos primitivos, e expressava amor fraternal, comunhão. Era uma festa do tipo festa americana, não tem isso? Quem lembra? Que cada um leva um pouquinho e todo mundo come junto, Porém, naquele contexto, alguns levavam mais e outros menos. Mas qual era o objetivo? Aqueles que levavam mais não eram melhores do que os que levavam menos, porque todos, o propósito era todos comerem iguais aquela refeição. E para a maioria dos escravos da época, essa seria a única refeição decente durante toda uma semana. Então eles passavam literalmente fome, comendo restos, e quando tinha essa festa do amor, e era o dia que eles iam se alimentar bem. No entanto, muito em breve, essa festa que teve com um propósito tão bonito no início, começou a se corromper
Isso porque os falsos mestres, eles se infiltraram aos poucos nessas confraternizações e começaram aqui a perverter o que antes era uma bênção, fazendo com que se tornasse uma maldição. Você vê que Judas entra no detalhe até de confraternização, ou seja, a própria maneira como esses homens comiam, se banqueteavam, no próprio egoísmo. Aqui Judas não entra nem na questão do ensino em si, mas na própria maneira de lidar com os outros numa festa de comunhão dentro da igreja. Judas já está botando aqui a marca desses falsos mestres. E o mais triste, queridos, é que os membros da congregação, eles não conseguiam enxergar o verdadeiro caráter desses homens. Então, esses homens davam escândalos, enchiam a cara, se banqueteavam, praticavam o pecado da glutonaria, mas todo mundo ali achava que eles eram santos homens de Deus. Os crentes daquela época pensavam que eles eram espirituais, só que eles, na verdade, eram totalmente carnais. Pensavam que eles eram ovelhas, mas não eram ovelhas. Eles eram lobos devoradores querendo tragar as ovelhas. Pensavam que eles fossem crentes, mas eram ímpios. Pensavam que eles fossem pastores, mas eles não eram pastores, eram impostores. E a palavra até parece uma com a outra, mas é bem diferente. E é nesse contexto, queridos, que Judas diz que esses falsos mestres são como rochas submersas nas festas de amor. E a palavra grega para rochas submersas é espilas, e significa recifes. E é interessante isso, porque o termo se refere a recifes escondidos, ou a um perigoso obstáculo no qual os navios podem bater quando estão se aproximando da terra. Às vezes é tão perto e às vezes está tão escondido, né? Por isso que algumas versões falam que eles são manchas, porque uma rocha que está submersa, quando olhado de cima, você vê somente uma mancha escura, mas por baixo é uma pedra. E tem versões que diz manchas de sujeira. Simplificando, queridos, a rocha submersa é como um iceberg que o marinheiro não vê. Ele não está enxergando aquele iceberg, às vezes está um pouquinho abaixo do próprio nível do mar. Ou quando vê, esse iceberg está tão próximo, mas tão próximo, que não tem como se desviar dele. Portanto, o capitão do navio, ele deve ficar bastante atento, pois águas calmas e muitas vezes águas tranquilas podem estar escondendo ali por trás esses recifes, e dentro do contexto da igreja, pessoas aparentemente muito santas, mas que dão escândalos, são esses recifes. Quem não se lembra do Titanic? Lembra do Titanic? Ele era o orgulho da tecnologia náutica da época, né? E diziam que nem Deus afundava. Agora, interessante que quem construiu a Arca de Noé foi Noé, não tinha tecnologia. E quem construiu o Titanic foram os especialistas, os doutores da época, pessoas totalmente capacitadas. E o Titanic afundou, e a Arca de Noé não. Esse Titanic media 269 metros de comprimento e pesava, queridos, cerca de 46 toneladas, 46 mil toneladas. No entanto, um simples, por assim dizer, iceberg levou esse navio ao mar, ao fundo do mar. Cerca de 1.500 pessoas morreram nas águas geladas do Atlântico. Então, Judas está dizendo que esses falsos mestres, eles também podem causar um naufrágio terrível na vida de milhares de pessoas. Podem levar pessoas à perdição eterna, à perturbação mental, a problemas espirituais. E, queridos, o que não falta hoje em dia são falsos mestres dentro do YouTube, entrando dentro da igreja. E se não tomarmos cuidado, nós podemos ser enganados. Um amigo meu mandou para mim há pouco tempo, perguntando se eu conhecia um determinado profeta que está fazendo muito sucesso na internet, no YouTube principalmente. E eu falei com ele que não conhecia, eu estava sendo apresentado. E ele falou que tinha uma irmã que estava totalmente influenciada, por esse falso profeta, na minha opinião. E o mais incrível, amados, é que o número de visualizações é algo assim estrondoso.
300, 400, 1 milhão de visualizações. A oração pela manhã, você vai acompanhar mais de 50 mil pessoas acompanhando ao vivo. E é só revelação, profecia, significado de sonho, para até um horóscopo gospel. E o povo gosta, porque hoje de manhã eu estava acompanhando a oração. E é só sucesso, só vitória, só Deus vai abrir portas, Deus vai... Quem não gosta? Quem não gosta de ser amaciado no seu ego? Então, quem embarca em suas doutrinas, queridos, que são muitas vezes aparentemente seguras, calmas, tranquilas, são como aqueles que embarcaram no Titanic. Estão fazendo uma viagem, muitas vezes, para a morte eterna. Então, a gente sempre aconselha, cuidado. Começou a ouvir alguma coisa que estranha, né? A gente sempre incentiva, tem tanta coisa boa na internet, tanto pregador bom, tantos homens de Deus. Agora, você pegar alguma coisa que soar estranho, começar a botar dúvidas na tua cabeça, se afasta em nome de Jesus. No contexto da igreja, então, uma rocha submersa é como alguém que, por sua conduta pessoal, causa dano moral e espiritual aos outros. Então, a primeira marca de um falso profeta, um falso mestre, ele era uma rocha submersa. Lembre de um iceberg, que você não vê, mas pode estar ali levando um navio a pique. No versículo 12, na Bíblia Viva, é interessante que a Bíblia Viva ela já traduz. Olha o que diz. Quando esses homens se juntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, gargalhando e dando escândalo, comendo gulosamente e empanturrando-se, sem se preocuparem com os outros. Então entrou a gula, entrou tudo de ruim, né? A Bíblia Viva já traz uma tradução bem interessante. Segundo, eles eram pastores de si mesmos. Olha no versículo 12, parte B. Judas diz, e apacentando-se a si mesmos sem temor. Na NVI, diz que são pastores que cuidam somente de si mesmos. Pastores que cuidam de si mesmos. Amados, esses homens não eram ovelhas sem pastor, mas pastores deles mesmos. Pastores deles mesmos. Eles não cuidavam do rebanho, mas usavam o rebanho para seus próprios interesses obscuros. Eles eram mercenários e não pastores. Agora, na prática, qual seria a diferença de um mercenário para um pastor? Na prática, no cotidiano, o pastor, ele se preocupa com as ovelhas. O mercenário, ele se preocupa somente consigo mesmo. Ele quer saber somente do seu umbigo, do seu mundinho. O pastor olha para a ovelha pensando no que pode fazer para ajudá-la. O mercenário, grave isso, olha para a ovelha pensando como pode arrancar o seu dinheiro. Já mira, o que eu vou fazer para arrancar dinheiro desse sujeito? O pastor prega para alimentar a ovelha com a palavra de Deus. O mercenário, ele prega para enganar a ovelha com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, eu sempre digo, a Bíblia ela é tão importante, mas tão importante, que as pessoas, mesmo usadas pelo diabo, elas têm que usar a Bíblia, porque a Bíblia dá ibope. A Bíblia é tão poderosa que se eles excluírem, não usarem nada da Bíblia, eles não vão ganhar, não vão ter recursos, não vão ludibriar. O pastor, então, vai em busca da ovelha desgarrada. O mercenário só vai atrás da ovelha que dá lucro. Dá lucro. O pastor tem cheiro de ovelha, conversa com a ovelha, entende a ovelha, pois ele sabe que também é ovelha. Por mais que ele seja pastor, ele é a ovelha de Cristo. O mercenário, por outro lado, ele foge da ovelha, tem nojo de ovelha, e quando vê ao longe uma ovelha, ele foge. Quanto mais longe, melhor. Já viu aquele pastor que depois da pregação ele é arrebatado e ninguém vê? Tem pastor assim, gente. Não quer nem estar no meio do povo, tem nojo do povo. Infelizmente.
O reverendo Hernando Dias Lopes diz que os falsos mestres são exploradores do rebanho, não pastores do rebanho. Estão atrás dos bens dos fiéis e não do seu bem-estar espiritual. O vetor que dirige seus interesses não é o ensino da verdade, mas o lucro financeiro. Não hesitam em substituir a verdade pela mentira, desde que alcancem benefícios financeiros. Mercadejam a palavra em vez de pregar com fidelidade a palavra. Fazem da igreja uma empresa, do púlpito um balcão, do evangelho um produto e dos crentes consumidores. A ganância insaciável é o oxigênio que os mantém ativos nesse ministério de morte. Que palavra atual, amados? Que palavra? Como precisamos tomar cuidado? Então, os falsos pastores usam e abusam das ovelhas. E o pior de tudo é que elas gostam de serem abusadas. Paul Washer, certa feita, falou que o falso profeta é o castigo de Deus para um homem ganancioso. Mais ou menos isso que ele falou. E é realidade. Então, o falso mestre dá a impressão de que deseja ajudar, mas na verdade só está interessado em satisfazer as próprias concupiscências do seu próprio coração. Concupiscência é desejos. Portanto, ser pastor do rebanho de Deus é uma responsabilidade séria e nosso exemplo deve ser Jesus Cristo, aquele que é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Terceiro, esses homens eram nuvens sem água. Olha que interessante, versículo 12, parte C. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. Irmãos, se tem algo que frustra o agricultor, é uma nuvem destituída de água. Porque eles precisam da chuva para suas colheitas. Aí formou aquele temporal, a chuva, e o vento espalhou. Aí ele fica literalmente frustrado. Provérbios 25, versículo 14 diz: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é um homem que se gaba falsamente de dádivas. Por isso, queridos, que nuvens sem água simboliza o engano, a falsidade. Nuvem sem água é um símbolo de mentira. Parece que é uma coisa, mas é outra. Ameaça chover, mas não chove. Os falsos mestres são assim desde os dias de Judas. Prometem liberdade. Só que eles mesmos são escravos do pecado. Prometem alimento espiritual nas suas mensagens, mas o que dão ao povo é uma sopa rala feita do mesmo osso durante um mês. Isso é terrível. Isso é terrível. Prometem cura, mas eles mesmos estão doentes da alma. Você já viu? Eu já vi muitas vezes. Aquele pastor que promete mundos e fundos antes da pregação, que foi aquela revelação, Deus falou comigo, rapaz, você vai vir aquela palavra. Aí quando você ouve, é a mesma coisa de sempre. Não mudou nada. Só mudou o capítulo, o versículo, mas começa a mesma historinha. Ele disse que tinha uma revelação de Deus, mas pregou somente do vazio da sua cabeça. Ele enfatizou que Deus lhe revelou algo novo na palavra, mas o que ele descobriu foi, muitas vezes, uma heresia antiga. Quarto, Judas diz que os falsos mestres são como árvores murchas e infrutíferas. Na versículo 12, ainda a parte D. São árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Irmãos, as árvores murchas ou infrutíferas simbolizam a inutilidade, a esterilidade. Judas tinha em mente aqui um pomar no outono, período que o agricultor esperava ver o fruto, mas eles não vingaram. Por que eles não tinham frutos? Porque não tinha raiz. Uma árvore destituída de raiz está morta. É uma propaganda enganosa. E Deus tem misericórdia de nós. Assim são os falsos mestres. Eles têm aparência de piedade, mas negam a fé. Eles parecem uma coisa, mas são outra. Eles gostam de propagar suas façanhas espirituais, mas estão duplamente mortos. Cuidado ao propagar suas façanhas espirituais. Eu sempre digo,
Ninguém precisa saber quantas horas você ora por dia, quantas vezes você jejua, quantas vezes você lê a Bíblia ou lê a Bíblia. Ninguém precisa saber. Só Deus. Então, que Deus nos guarde desse espírito. Que Deus faça de nós justos, frutíferos, verdadeiros e honestos. Lá no Salmo 1, versículo 3, há uma comparação do justo a uma árvore frutífera que dá seu fruto na estação própria. Salmo 1, versículo 3. Provérbios 11, 30 diz que o fruto do justo é a árvore de vida. Portanto, queridos, a marca de um verdadeiro cristão não é o título que ele possui, não é a quantidade de versículos que ele decorou, não é o poder de persuasão ou até a sua eloquência, mas o estilo de vida em que ele vive para a glória de Deus. Quinto, os falsos mestres são como ondas bravias do mar. Olha aí no versículo 13, parte A. Judas diz, é interessante que a palavra são, ela é repetida mais de 8 vezes. Eles são isso, são aquilo, por isso que dei o título de mini biografia dos falsos mestres. É são. São ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Irmãos, essas ondas violentas simbolizam o descontrole, a intemperança e a destruição que esses falsos mestres provocam. Ondas violentas simboliza destruição. Isaías 57, versículo 20, diz que os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Irmãos, uma coisa é um ímpio numa boate. Uma coisa é um ímpio num bar ou numa casa de prostituição. Outra coisa bem diferente é um ímpio no púlpito, pregando, ensinando a palavra e aconselhando as pessoas. E isso acontece. Isso acontece. Um falso mestre dentro de uma igreja, ele é como um tsunami invadindo uma cidade ou um país. Judas diz que esses homens eram como ondas bravias, ondas furiosas. Ou seja, está comparando esses homens a uma tsunami. E isso é sério por demais. O pastor Josué Brandão diz que a estratégia de Satanás é fazer com que os homens e mulheres de Deus deixem de denunciar o pecado, parem de pregar a verdade bíblica e se associem a todas as manobras do sistema diabólico para se tornarem um agente do diabo no altar. Todos aqueles que deixam de pregar o evangelho genuíno e começam a pregar heresias, Jesus os chama de lobo. Lobo enganador. Quando o diabo consegue atrair um líder, ou um pastor, ou um profeta, ou um expositor bíblico, um cristão que exerce liderança na igreja para a linha da heresia, do liberalismo teológico, da bagunça doutrinária, ele foi associado aos falsos mestres. E ele conclui dizendo, sendo associado aos falsos mestres, esses indivíduos se tornam uma tsunami espiritual, levando morte, perturbação e esfriamento espiritual por onde passa. Queridos, aonde chega uma tsunami, a destruição, a morte e a lama vêm juntos, não é? Aonde o falso mestre vai, espumejam suas imoralidades e falsas doutrinas, levando o quê? O perigo, principalmente aos novos convertidos. Não sei se você lembra daquela tsunami de 2004, que varreu a costa da Indonésia, levando destruição e morte por onde passava. Foi terrível, o prejuízo foi incalculável. Quem também não se lembra da tsunami de 2011, que varreu a costa nordeste do Japão? Quantas vidas se perderam? Os prejuízos foram incalculáveis. Mais uma vez eu repito, quando um falso mestre, um impostor com toga de pastor se infiltra numa igreja, ele leva à destruição. Mas eu repito, nem sempre é só questão de se infiltrar na igreja, porque pode se infiltrar na tua vida por meio da mídia social. Às vezes não entra aqui, que nós vamos zelar. Agora, pode entrar na tua vida e levar destruição através das redes sociais. Sexto, os falsos mestres são como estrelas cadentes ou errantes. Versículo 13, parte B.
Olha o que Judas diz: são estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. O Warren Wiersbe, ele diz que Judas não se refere aqui a estrelas fixas, ou a planetas e nem a cometas, pois estes têm posição e órbitas bem definidas. Antes, está falando de meteoros, está falando aqui de estrelas cadentes que aparecem de repente e depois somem na escuridão e nunca mais são vistas. É disso que Judas está falando, desses falsos mestres que são como estrelas cadentes, aparecem e somem. As estrelas fixas, elas podem ser usadas, queridos, como referência para orientar o viajante em meio a uma escuridão no mar. Mas quem seguir estrelas errantes vai se perder. Se você seguir ao cego, você vai cair no abismo junto com o cego. No mundo cristão é comum vermos estrelas errantes. Personagens que vieram e foram como estrelas cadentes. Pessoas que tinham tudo para ser uma bênção nas mãos de Deus, mas que apostataram, se desviaram, abandonaram a fé e passaram a pregar mentiras. Isso é comum. Pessoas que tinham tudo para ser bênção e que hoje são maldição. E eu conheço uma dezena de pessoas assim, de pastores assim, de cantores gospels assim. Então, essas estrelas errantes simbolizam, então, a desobediência, o engano e a apostasia. Mas não tem como negar que essa é uma referência também aos anjos caídos. Estrelas errantes. Eles são esse tipo de estrelas. Eles são seres pervertidos. Os demônios são seres diabólicos. Essas estrelas errantes, mais cedo ou mais tarde, caem em algum lugar. Ao contrário das igrejas ou das estrelas fixas. Assim, os anjos que caíram foram condenados à negridão das trevas para sempre. Sendo assim, estrelas errantes só pode levar as pessoas às trevas. Porque a obra do diabo é levar o homem ao engano, à mentira, ao inferno. Sétimo, eles são murmuradores e descontentes. Veja aí no versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, ou descontentes. Irmãos, a murmuração e o descontentamento andam de mão dadas. No grego, as duas palavras são bem próximas. O murmurador é aquele que reclama de tudo e de todos, murmura contra Deus e contra os homens. São descontentes de tudo e vivem para reclamar, murmurar e maldizer. Não há nenhuma palavra de gratidão. Não há nenhuma palavra de louvor. Só enxerga a vida com óculos escuro. O queixoso, por outro lado, é aquele que nunca está satisfeito e que mesmo se fosse para o céu, no céu estaria insatisfeito. Mas não vai. O queixoso, o murmurador, não vai para o céu, a não ser que haja arrependimento. É por isso que Matthew Henry disse que os falsos mestres murmuram contra Deus e contra a sua providência. Murmuram contra os homens e a sua conduta. Estão irados contra cada coisa que ocorre e nunca se satisfazem com seu próprio estado e condição no mundo, pensando que nada no mundo é bom o suficiente para eles. Terrível. Que tenhamos palavras de gratidão a Deus. Amém? Agradecidos por tudo e não sendo exemplo ou seguindo o exemplo dos falsos mestres que murmuravam. Oitavo, eles andam segundo as suas paixões, versículo 16. Andando segundo as suas concupiscências ou paixões. Então, amados, como um abismo chama outro abismo, o pecado da língua, que é a murmuração, e o pecado da alma, insatisfação ou descontentamento, são consequências do pecado da carne, que está revelado aqui como desejos impuros ou paixões carnais. Então Judas diz que os falsos mestres andam segundo as suas paixões ou segundo seus próprios prazeres ou desejos impuros. E Augusto Nicodemos diz que o sentido desse verso é que a murmuração e o descontentamento
são provenientes das paixões e dos desejos impuros que marcam a vida dos libertinos. A natureza corrompida e pecaminosa do homem não é somente inclinada a toda sorte de desejos maus e impuros, como também a murmurar e reclamar de Deus e dos homens. Resumindo, quanto mais carnal e imoral uma pessoa for, mais murmuradora e descontente ela será. Nono, eles são arrogantes. Judas diz que com a boca eles dizem coisas muito arrogantes. No versículo 16. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: eles vivem se gabando, se gabam de tudo. Então, o arrogante é alguém cheio de si, inchado, altivo, prepotente, orgulhoso. É a pessoa que não cabe em si e que desconhece por completo as reivindicações bíblicas quanto a uma vida humilde e despretensiosa. A marca do falso profeta é a arrogância. O arrogante é imitador do diabo. Ele tem a convicção de que é expert em vários assuntos. Você vai falar com a pessoa, ela sabe de tudo. Ela nunca está disposta a aprender. E por isso não tem interesse em ouvir a opinião dos outros. Então, todo arrogante, queridos, ele é uma ilha, isolado. E na história da igreja, tantas dessas ilhas foram aqueles que fundaram seitas e heresias. Então, de modo geral, uma pessoa arrogante é considerada orgulhosa, soberba, presunçosa e extremamente vaidosa. Há muitos anos, queridos, eu estudo o mundo das seitas e heresias. E eu já ouvi e li declarações tão arrogantes e tão prepotentes que a única conclusão que cheguei é que aquela pessoa era louca. Só podia ser doido varrido. A pessoa chegar ao ponto de fazer a declaração que ela fez. Por exemplo, o reverendo Moon dizia ser o senhor do segundo advento. Ele era um pastor presbiteriano que se desviou. E dizia que Jesus falhou na sua missão de vir à Terra, que Jesus tinha que ter casado e não casou. E ele veio para consertar o que Jesus não fez. Olha que loucura. Henri Cristo diz ser o Jesus reencarnado. José Luiz Miranda dizia ser Jesus Cristo homem, morreu de câncer há alguns anos. David Orr diz ser, está vivo, o poderoso profeta de Deus do fim dos tempos. Irmão, a pessoa chega a esse ponto de afirmar ser o poderoso profeta dos fins dos tempos, é uma loucura. O cara não está com a mente sã, normal. Ele afirma que Jesus apareceu para ele e o transportou milagrosamente para outro cômodo da sua casa. Afirma ainda que uma outra vez Jesus apareceu para ele juntamente com Moisés, Elias e Daniel. Por último, Jesus apareceu para ele juntamente com João Batista e lhe ordenando que pregasse nos 4 cantos do mundo o arrependimento e a segunda vinda de Cristo. Está bombando na internet. Profeta David Orr. Simão, o mágico, não sei se você lembra, dizia ser uma grande personalidade. Se dizia, seu cara, o tal. Você quer mais afirmações arrogantes? Um pastor aqui do Rio de Janeiro diz ser o único pastor verdadeiro do Brasil. Ele fala com a cara deslavada, eu sou o único pastor verdadeiro do Brasil, gente. Você acredita nisso? Que ponto que o cidadão chega? E além de dizer que é o último Elias. Ele diz que é o único pastor verdadeiro e ele é o último Elias. Ele gosta de falar de si mesmo, ele tem necessidade de autoafirmação, mesmo que essa seja herética. Não tem o Espírito Santo, queridos. Não tem. Alguns entendem, então, que Judas aqui está revelando a maneira que os falsos mestres iludem as pessoas. Eles se gabam de muitas visões, muitas revelações ou milagres da parte de Deus. Irmãos, grave isso. Todo falso mestre diz que Deus lhe revelou algo de extraordinário. Ele vai... Só falta dizer que ele descobriu a roda, inventou a roda.
Todo falso mestre vai ter essas declarações presunçosas. Eles dizem ter tido um encontro pessoal com Jesus. Diz que o arcanjo Miguel apareceu para ele. Diz que numa visão celestial, certa novidade doutrinária lhe foi revelada. Essa é a marca de um falso profeta, de um falso mestre. Ele não vai ficar só com as escrituras. Tem que ter algo a mais. E o povo gosta disso. O povo gosta de novidade. Só que novidade é igual a chiclete. Você mastiga, mastiga, depois que acaba o açúcar, você tem que botar outro chiclete na boca. E a igreja que vive de novidade é assim. Depois que acaba a novidade, acaba o açúcar, tem que inventar mais uma abobrinha. Enfim, os falsos mestres são arrogantes, gostam de se gabar, gostam de expor as suas revelações extra-bíblicas, como se fossem bíblicas, e etc. Foi por isso que Jesus disse que a boca fala, queridos, do que o coração está cheio. E como essa afirmação de Jesus é verdade? A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio do Espírito Santo de Deus, seus lábios dirão palavras de gratidão, palavras de contentamento e palavras de humildade. Não é se considerar uma coisa nenhuma, não é nesse sentido, mas é saber quem é em Cristo. Não se vangloriar, não se orgulhar. 10º, já estou concluindo. Os falsos mestres são aduladores. O que é um adulador? Versículo 19. Admirando ou adulando as pessoas por causa do interesse. É muito claro. A Bíblia Viva diz mais claramente assim: quando mostram consideração para com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. Como isso é comum, né? As pessoas se aproximarem das outras só por interesse. Isso não acontece só com um falso mestre. Pode acontecer comigo, com você, se não tomarmos cuidado. Se aproximar só daquele que pode te dar benefícios materiais. Então, ao mesmo tempo que o falso profeta anda se gabando, dizendo que é isso ou é aquilo, quando lhe convém, ele bajula as pessoas por interesses obscuros. Mais uma vez, o Warren Wiersbe diz que o falso mestre, ele dá a impressão de que deseja ajudar, mas na verdade só está interessado em satisfazer seus próprios desejos. Ao mesmo tempo que esses ímpios são arrogantes para com Deus, eles são aduladores dos ricos. Por isso que Tiago vai falar do perigo, do favoritismo dentro da igreja. Tratar um melhor do que o outro. Só porque uma pessoa chega com um carro do ano, carro novo, bem arrumado, né? E dá aquelas boas-vindas para ele. E o outro humildezinho que chega, fica de escanteio. Não podemos cometer esse pecado em nome de Jesus. Então, os falsos mestres olham para o outro com interesse obscuro em seu coração. Sempre espera ganhar vantagens financeiras. Quando vê um rico entrar na igreja, fica logo imaginando o tamanho da sua oferta, do seu dízimo. Quando faz campanha da prosperidade, graças a Deus que nós não temos, o que, na minha opinião, é errado, graças a Deus que não temos, quando a pessoa faz esse tipo de campanha, não está pensando na prosperidade do outro, mas na dele. Infelizmente, é o que acontece. Tem igrejas, queridos, que tem cota para se bater. Se não bater determinada cota, é igual venda, loja de sapato. Lá tem cota. 30 mil por mês. Se você não vender, filho, você está na rua. Tem igrejas que é assim, você tem que arrecadar tanto. E o pastor que se vende vive igual um aloprado, um louco. Arrancando, literalmente, né, o couro das ovelhas. Então, o falso mestre olha para a ovelha de Cristo, assim como o pecuarista olha para seu gado, visando apenas o lucro. Terrível isso, né? Mas um detalhe, os falsos mestres causam divisões. Judas diz que eles causam divisões no versículo 19. Geralmente, queridos, o falso mestre não consegue congregar em uma igreja. Não consegue. Ele não consegue porque ele se acha com a unção de liderança. De liderança. E quando congrega, cria partidos. O falso mestre ele não consegue congregar. E quando congrega, ele forma grupinhos, divide a igreja e, geralmente, inicia uma seita. E consegue vários seguidores. Vão atrás dele.
Toda seita teve início com a divisão de uma igreja genuinamente cristã. Toda seita, toda. O reverendo Moon, como eu disse, saiu da igreja presbiteriana e fundou a igreja da unificação. Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, saiu da igreja presbiteriana e formou o seu grupo de estudantes da Bíblia. Ellen Goldwhite foi batizada na igreja metodista e ainda na juventude começou a ter visões que culminaram com a criação da igreja adventista do sétimo dia. Joseph Smith, fundador dos Mormons, era um frequentador assíduo de igrejas presbiterianas, metodistas da época. O que mais gostava era da presbiteriana. Um dia, em oração, ele perguntou o seguinte a Deus: Senhor, qual de todas essas igrejas é a verdadeira? É a certa? Ele foi respondido com a visão da qual Deus e Jesus lhe orientaram, dizendo que não devia se unir a nenhuma das igrejas, pois todas elas estavam desviadas, e que ele ia restaurar o evangelho verdadeiro. Ele ouviu a voz do diabo, deu ouvidos. E a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou os Mormons, é uma das igrejas que mais cresce no mundo, e mais rica do mundo também. Amados, falta espaço para relatar todos os falsos mestres que dividiram a igreja e levaram membros consigo. A história, estude o assunto, você vai ficar impactado com isso. Que Deus nos guarde de sermos um desses no futuro. Que possamos ficar, queridos, com a palavra de Deus, com a simplicidade do Evangelho de Cristo. Não queira ser muita coisa, não. Não, sonhar, sim, mas a resposta vem de Deus. Falsos mestres estavam entrando na igreja disfarçadamente naquela época. Estava destruindo a comunhão. Isso é mais real hoje do que nos dias de Judas, queridos. Mais real hoje do que nos dias de Judas. Amém? Então guarde essa palavra. Vamos ficar de pé, vamos estar orando, buscando ao Senhor. Essa é uma mini biografia dos falsos mestres. Judas é que disse em detalhes, e nós só tentamos fazer uma aplicação pertinente para os nossos dias, para a nossa vida. E já estamos terminando essa carta de Judas também, só tem mais 2 mensagens. E vamos orar para que no próximo estudo seja edificante para nossas vidas também. Santo Deus, te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade de expor a Tua palavra.